Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados que traz muito entretenimento, informação e prestação de serviço para você. E se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal Chronicast Podcast Barbosa Júnior no YouTube e deixa o seu like, manda pergunta, fique à vontade, a casa é sua. E se você tem uma história bacana para contar, anote esse número aí. 019 978050533 019 978050533. Esse é o WhatsApp do Chronicast, é só para mensagem, não adianta ligar, tá certo? Fala assim, olha, eu tenho uma história bacana, eu conheço alguém com uma história bacana aqui na minha cidade, aqui no meu estado, aqui no meu bairro. Conta um pouco da história, deixa o contato, a produção vai falar com ele e se der certo, vai estar aqui conosco contando a história no Chronicast, porque no Chronicast nós gostamos muito de contar história que seja relevante e abençoe a vida das pessoas. Eu sou o Barbosa Júnior e hoje, em particular, é um episódio que me emociona bastante, eu já me emocionei bastante aqui. Eu sou manteiga derretida, depois que eu fiquei sabendo que você é avô, então piorou. O negócio tá estreito. Aí ficou pior ainda, né? Mas porque o meu convidado de hoje, ele faz parte da minha história enquanto quem gosta de futebol, quem gosta de acompanhar futebol. Tive a oportunidade de vê-lo jogar. Infelizmente fez alguns gols no meu time, né? Mas faz parte do negócio. E para quem gosta de futebol, vai gostar dessa história. Até agora, eu estou extasiado. Tiete é Tiete, não tem jeito, né? Acaba, quando você encontra o ídolo, não tem como. Mas o meu convidado de hoje, olha só, nasceu no dia 31 de março de 1954, na cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina. É ex-jogador de futebol, atuou profissionalmente entre os anos de 73 até 92, são aproximadamente 19 anos, atuando como meio-campista. Seu primeiro clube foi o Hermílio Luz, depois transferiu para o Avaí, né? E ele ficou conhecido também jogando por times como o Guarani Futebol Clube, onde foi campeão brasileiro em 1978, e Corinthians, aonde foi campeão paulista em 1982 e 83, e também campeão mineiro nos anos de 85 e 1986. Então, hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com esse ícone do futebol campineiro, estadual, brasileiro e mundial. Eu converso hoje com Zenon de Souza Farias, ou apenas o Zenon. Seja muito bem-vindo ao Chronicast. O prazer é todo meu, Barbosa Júnior, de participar aqui desse bate-papo. Fico muito feliz de você ter me convidado. E vamos contar aqui algumas trajetórias da minha vida, né? Que foram 20 anos como profissional. Você se enganou aí, eu comecei em 1971, no Hercílio Luz. Hercílio Luz. Hercílio Luz. Da cidade de tá Tubarão. Eu falei aqui Hermínio, né? É, isso. Tá certo. E aí depois passei por Avaí, Guarani, Arábia Saudita, Corinthians, Atlético Mineiro, Portuguesa dos Desportos, Grêmio de Maringá e encerrei minha carreira no São Bento de Sorocaba, jogando lá no São Bento em Sorocaba em 1991, 92. Tá certo. Quem é o Zenon? Zenon é um cara que se dedicou muito na carreira como atleta profissional de futebol, sempre estudou, sou formado praticamente em 2 faculdades, me formei em Educação Física em 1977 aqui em Campinas, depois entrei em Administração de Empresa e só não encerrei o curso porque eu fui negociado com a Arábia Saudita, faltando apenas 6 meses para eu pegar o diploma de administrador de empresa. Sou formado em Sociologia, sou árbitro de futebol, sou técnico de futebol, então tenho alguns atributos assim no meio esportivo e também na parte social, eu te diria. Bom, eu também tive a oportunidade de atuar como árbitro na Liga Campineira, né, na Liga Metropolitana, no futebol amador. Sim. Né? Então, quando você fala assim, é um prazer saber que também fomos colegas de apito, né? Que não é fácil no Brasil, né?
Mas, bom, você já respondeu uma das perguntas que eu ia perguntar em quantos clubes você jogou, você já falou. Quantos títulos na sua carreira, Zenon? Olha, entre títulos, assim, mais importantes, né, que foram os campeonatos estaduais, né, pelo Avaí, 2 vezes campeão, pelo Corinthians, 2 vezes campeão, pelo Atlético Mineiro, 2 vezes campeão, campeão brasileiro pelo Guarani e torneios internacionais e nacionais, né. Um dos torneios internacionais que eu mais reputo, foi a Copa das Nações, que foi realizada nos Estados Unidos. Eu diria até que é o terceiro mundial do Corinthians, porque nós enfrentamos, clubes de muitos países, inclusive seleções, seleção búlgara, seleção mexicana, e tinha mais outras seleções disputando essa Copa das Nações. E nós fomos campeões, Pelo pelo Corinthians. Corinthians. E no último jogo eu fiz o gol do título contra a seleção mexicana. Olha que Foi aonde bacana. nos tornou campeão da Copa das Nações. Então eu diria que o Corinthians tem esse terceiro título mundial. Nós vamos levantar uma polêmica, né? Pode Vamos levantar. levantar uma polêmica aí com essa questão de mundial do É, Corinthians, mas não é o foco hoje, né? Vamos deixar para outro dia a gente se tudo bem. bate-papo. Quando que você chega e como você chega no Guarani? Bom, eu chego no Guarani, em 1976. Em 1975, eu cursava educação física lá na UFSC, em Florianópolis. E lá, então, era período integral, então o professor, o meu preparador físico, ele me deixava um plano de trabalho para eu realizar sozinho, sempre à tarde. E aí chegava lá 4, 5 horas da tarde, eu estava lá no estádio Adolfo Konder fazendo o meu trabalhinho de preparação física, chega o Guarani para realizar um treinamento, aquela recreação, porque o Guarani iria jogar no dia seguinte contra o Figueirense. E aí eles me viram correndo lá, fazendo um circuito treine, me chamaram para participar do estoque, do rachão. Eu entrei no rachão. Ali começou o namoro com o Guarani, para você ter ideia. E no final do ano de 75, houve a negociação entre Guarani e Avaí, então eu cheguei aqui em janeiro de 76. Você então era nessa época você era atleta do Avaí Sim, e vai para o Guarani. Quantos derbys na carreira? eu devo ter disputado uns 10, 12 derbys na minha carreira. Derbys fantásticos, né. Sou da década de 60 até hoje, eu sou um dos maiores artilheiros de derbys. Fui o que mais fiz gols pelo Guarani da década de 60 até hoje, tá. Então, eu posso até o da ponte é o Osvaldo, aquele meia direita, Uhum. e do lado do Guarani sou eu. Derbys maravilhosos, né, cara, com os 2 times fantásticos, 2 times de seleção brasileira, eu te diria. Sempre que se fala em derby, a atmosfera em Campinas muda. Sim, Algo é diferente. Falo para alguns amigos assim, cara, o melhor, não importa qual divisão, sim, o melhor é que Guarani e Ponte Preta estejam na mesma, porque muda a atmosfera na cidade, muda. Se por torcedor muda, vê aquela rivalidade, a brincadeira, eu não falo da parte da violência, que eu não quero nem dar ibope para sim, isso, sim. né, mas daquele realmente torcedor que vai ao estádio, que tem amor pelo clube, né, isso muda. Para o jogador, como que é esses momentos que antecedem ao derby? Como atleta, como que é esse sentimento? Aumenta a responsabilidade, isso é inegável, porque é um jogo completamente diferente dos demais, e você entra em campo buscando a vitória a qualquer custo. Então a entrega ela é muito grande por parte do atleta. Existe uma preparação antes para esse jogo, porque tem muitos atletas que desconhecem o que que é um derby, tá, porque não estão no clube há 2, 3, 4, 5 anos como a gente ficava, né. Então existe uma conversa com esses atletas, para que eles deem o máximo nessa partida, porque o derby é uma partida especial, é um jogo completamente diferenciado
dos outros. Então o atleta tem que ter consciência disso. É um campeonato à parte? Eu diria que é um jogo à parte, não um campeonato, porque eu prefiro ganhar um campeonato e perder um derby. Eu tenho essa visão também, eu acho que é melhor perder um Claro, derby e ganhar e ganhar o o campeonato, campeonato do que o contrário, porque afinal de contas, apesar de toda a mística, de toda a emoção, vale 3 pontos, justamente. né. E falando nisso, eu costumo dizer assim: quem viu, viu, quem não viu, vai para o YouTube, é a única forma de você ver, tá. Eu falei que eu cresci vendo você jogar, você ir de Sim, cá, né. Fui em algum Meu pai me levou em alguns derbys, né, todos no Campo da Ponte, sim. né. Eu não descia de jeito nenhum aquela rua, não adiantava, né. Hoje, claro, minha visão é totalmente diferente, mas, eh, eu tenho na memória jogos impressionantes, com você de um lado, de cá do Sim, sim. outro, né, e tudo dentro de uma você não tinha aquele negócio do pontapé desleal. Não, não De repente existia. uma jogada mais Sim, enérgica, mais faz ríspida, parte, né, mais né, ríspida. faz parte, mas, gente, a qualidade para se bater uma falta que Zenon e de cá tinha, você não acha mais hoje. O que Ah, que não aconteceu tem, com esse povo? não tem Eles mais. aprenderam? Eles não, eu acho que eles não estão treinando na verdade, né, porque ser cobrador de falta não é à toa. Você precisa ter dom, primeiro, de saber bater na bola, porque não são todos que batem na bola igual a você, não tem. É um ou outro que sabe, ou melhor, que se aproxima de você, né, que é o titular em cobranças de faltas, né. E depois, através de treinamentos, você consegue chegar a uma quase perfeição, através de treinamentos. Treinamentos exaustivos, né, que você no nosso tempo, a gente ficava após o treino normal, a gente ficava mais uma meia hora fazendo cobranças de faltas. Começava pelo lado esquerdo, no bico da área do lado esquerdo, e ia até o bico da área do lado direito, batendo 10 faltas de cada posição, entendeu? Essa era a nossa forma de treinar faltas. Eu gostava de treinar sozinho, sem goleiro, sem nada, eu pegava lá, colocava a barreira, colocava uma camiseta e eu tinha que passar a bola ali naquela camiseta, né. Então essa era o meu esquema, a minha tática, né, pra ficar bem afiado no dia do jogo. Acho que todos os jogadores mais antigos, né, Marcelinho Carioca, o próprio Rogério Ceni, Zico, Zico, o Roberto Carlos, sim, os grandes cobradores de falta, parece que eles tinham essa disciplina, sim, né. Mas parece que hoje parou, tá um tal de fisiologista que sim, fala assim que: "Ah não, depois do treino vai é, prejudicar", ou seja, será que é isso que diminuiu os cobradores de falta? com certeza. E outro dia eu estava dando uma palestra para alguns fisiologistas, e eu falei o seguinte para eles: "Se vocês temem, essa esse treinamento que os atletas poderiam fazer após o treino normal, tira o atleta 15 minutos antes do treino normal e faz ele ficar só cobrando faltas. Se é que vocês acham que desgasta tanto, os adutores, o quadríceps, que são os músculos, né, da coxa, que são os mais exigidos, né, então tira o atleta 15 minutos antes de acabar o treino normal e manda ele lá treinar falta, porque em uma infração de segundo, através de uma cobrança de falta, você pode decidir um jogo. Eu fiz isso várias vezes na minha vida. De cá também, De né, cá também, Zico, Zico. Roberto Dinamite, Rogério Ceni, como você citou, Marcelinho Carioca, Marcos Assunção. Nós tínhamos muitos, né, cobradores de falta, Juninho Pernambucano. Juninho Eu Pernambucano. não vou nem numerar aqui, porque eu posso esquecer de alguém, mas nós tínhamos grandes batedores de falta na década de 70, 80, 90, né, e eles sumiram, de repente sumiram. Seleção brasileira, eu acho que não faz um gol de falta há 2 anos, sei lá. Outro dia a gente viu um gol de falta aí do Rafael Veiga, o pessoal: "Nossa, que golaço!". Isso aí para nós era gol Rotineiro, né, normal, pô, era rotineiro. entendeu? Porque na rodada aconteciam 5, 6 gols de falta, né, para você ter ideia, né. Então eu acho que falta um pouco mais de bom senso,
por parte dos fisiologistas e um pouco mais de vontade por parte dos atletas, né, em ficar ali treinando a batida de falta. Tá certo. Como você vê a diferença no futebol quando você jogava e o futebol apresentado hoje? Bom, no meu tempo, o futebol era muito mais técnico, menos correria, quem corria era a bola, entendeu? A qualidade dos atletas era diferente dessa geração de hoje, né? Talvez em virtude da metodologia que era utilizada naquela época e essa metodologia que é usada no futebol de hoje, esse tal do tic-tac. Então, hoje o atleta ele não sabe fazer um passe de 50, 60 metros, como a gente fazia, como eu e de cá fazíamos, né, de deixar um companheiro na cara do gol a 50 metros de distância. Eu cansei de fazer. Eu sou considerado fabricante de artilheiros. Por quê? Eu dominava a bola no grande círculo, o meu centroavante já caía nas costas do zagueiro central, eu já metia essa bola por cima do zagueiro central, ele saía na cara do gol e fazia gol. Então, nos times que eu joguei, o meu artilheiro, o meu centroavante, nunca deixou de fazer de 20 gols para cima. Nunca deixou de fazer, menos de 20 gols. Sempre fazia de 20 gols para mais. A gente citou aqui, ele é conhecido como mestre de Cá. Sim. E eu. Eu sou o reitor. Tá certo. E eu até tentei o contato para trazer, que eu gostaria muito de ter conversado com Sim, vocês dois. vale a pena. Mas eu vou tentar ainda colocar vocês dois para a gente conversar aqui. Só que parece que ele está com problema de saúde, então melhoras para o mestre de Cá. Como era o convívio entre vocês dois? Nós tínhamos uma amizade muito grande, como temos até hoje. Como temos até hoje. Dentro de campo, a gente ficava batendo papo, conversando. Acabava o jogo, a gente saía, ia para algum lugarzinho. Não era só eu e ele. Os dois times saíam juntos, para você ter ideia, Ou né? seja, rivalidade só dentro do campo. Só dentro de campo. Rivais sim, Não, inimigos não. não, jamais. Que bacana, Jamais. bacana isso. Para você ter ideia, eu tive uma escola de futebol durante 10 anos e os meus parceiros eram todos jogadores da Ponte Preta. Nenê Santana, Marco Aurélio, Edson Abobrão, Odirley, Chicão, Ezequiel. Eu só trabalhei com ex-jogadores da Ponte Preta. Eu nunca trabalhei com um ex-atleta do Guarani, para você ter ideia, na minha escolinha de futebol. Falando em Guarani, como foi a conquista do título de 78? Aquilo foi uma loucura, né, Barbosa? Aquilo foi uma loucura que não vai acontecer nunca mais, né? Nunca mais. Nunca, nem seus netos, tataranetos, bisnetos verão ver um time do interior sendo campeão brasileiro. Porque essa fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro, ela favorece muito aqueles 10, 12 considerados grandes, que têm uma cota maior, né, da CBF, de televisão. Então, os caras podem formar grandes elencos. Como é que os times do interior irão formar grandes elencos? Não tem como. Não tem como. Não tem dinheiro para contratar grandes atletas. Então, é ter um bom captador para ir buscar atletas que são baratos para montar o seu time. Para montar o seu time. Então, aí que está a diferença. Então, aquele título do Guarani, eu sempre digo que foi um cometa Halley que passou por aqui, soltou uns raios lá no estádio Brinco de Ouro, e aí conseguiu resgatar das categorias de base Renato, Careca, Miranda, Mauro, Gersinho, Manguinha. Olha bem como é que era formado o elenco do Guarani. Metade eram garotos oriundos das categorias de base do Guarani. E 4, 5 deles jogavam. Os outros, que nem eu, Bozó, Capitão, Zé Carlos, o Gomes, Neneca, viemos de outro lugar. A base era muito forte. A base era forte.
Entendi. Eu lembro que o Careca, com 17 anos, em 78, ele foi chamado para o time principal porque o titular tinha machucado, que era outro garoto das categorias de base, que era o falecido Adriano. Adriano, menino. E aí ele machucou, puxaram o Careca das categorias de base. Ele entrou no principal jogo do campeonato, que foi contra a Ponte Preta. E ele acabou fazendo 2 gols contra a Ponte Preta. E dali para frente se Assumiu, tornou mundo. assumiu Se tornou como... mundo. E voou longe, né? Voou alto. Não, se tornou mundo. Tá Conhecido certo. mundialmente. Foi um cara que deu sorte, né? Porque ele me pegou no Guarani como Ah, mas para armador, jogar, mas vem cá, né? também era fácil jogar do lado do Zenon, né? Vamos ser Entendeu? sinceros. Embora ele era craque, já era um cara diferenciado, né? Mas jogou comigo no Guarani, foi para o São Paulo, jogou com Pita, tudo armador, fantástico, né? Foi para o Napoli e pegou Maradona. Facilitar a vida dele. Não, eu acho que ele teve um pouco de facilidade, mas ele era um fazedor de gols, um jogador inteligente demais, Excepcional, né? excepcional, diferenciado. Tanto é que esteve em 2 Copas, né? Vamos ver se eu trago ele aqui. É de Campinas, Ah, né? é de Vamos ver Campinas. se a gente consegue trazer ele aqui. Todo mundo fala, atribui o título de 78 para ele por causa do gol dele. Mas o que poucos sabem é que naquele jogo, a final contra contra o Palmeiras, Sim, né, de 78, o Guarani já chega com uma vantagem. sim. E adivinha de quem foi o gol que deu a É, vantagem? é. Não, mas nós já chegamos ali praticamente com o título garantido, né? Quando chegou contra o Palmeiras. Nós tivemos jogos antes mais complicados, que nem o Internacional lá em Porto Alegre, que nem o Vasco da Gama, os 2 jogos contra o Vasco da Gama, um no Brinco de Ouro, outro lá no Maracanã. E a gente detém o recorde de maior número de vitórias consecutivas em campeonato brasileiro. Nós conseguimos 12 vitórias consecutivas. 12 jogos invictos. 12 vitórias. Vitórias. Não teve empate nesse meio. Foram vitórias, desde o Internacional de Porto Alegre. Então o maior recorde é do Guarani. É do Guarani. E não jogou 38 jogos, que nem se joga hoje. Jogou 32 ou 34 jogos, se eu não me engano. Era menos, né? No campeonato. Por quê? Eram menos jogos, mas muito mais clubes. Eram 80 clubes que disputavam o Campeonato Brasileiro. Só que a fórmula era diferente. Eram divididos, vamos supor, 8 grupos de 10 ou 10 grupos de 8. E passava 2 cada fase. E assim ia. Até chegar nas oitavas de final, quando aí começava o mata-mata. Né? Eram 2 jogos, e aí você tinha que ali fazer o melhor possível, né? Fazer acontecer. E o Guarani fez. Tá certo. Na sua opinião, como você vê os futuros de Guarani e Ponte Preta hoje? Meio que complicados, devido a essa falta de condição financeira para os clubes, entendeu? Eu torço muito pelo sucesso dos 2 clubes, que eu tenho um carinho muito especial pelos 2 clubes. Lógico, um pouquinho mais para o Guarani, porque abriu as portas para que eu pudesse trabalhar. Fiquei 5 anos no Guarani, morando debaixo da arquibancada, porque não tinha dinheiro para alugar uma kitnetzinha ou um apartamentozinho de 1 quarto. Tinha que ficar no alojamento do Tinha que clube. ficar no alojamento do clube, morando em Beliche. Depois, em 79, por aí, que os caras, eu acho que se tocaram, aí fizeram um quartinho para 2. Aí nós tínhamos 2 camas nos quartos que eles construíram ali no estádio Brinco de Ouro. Tá certo. Quando você saiu do Guarani, você sai do Guarani e vai para a Arábia, é isso? Isso, vou para a Arábia Saudita. Você joga em que time lá? No Arli, de Jeddah, da cidade de Jeddah. Tá. É mito ou é verdade que o Vicente Mateus foi lá te buscar? Foi lá me buscar. Foi ele pessoalmente? Pessoalmente, cara. Eu cheguei de um treino lá do Arli, isso era umas 4 horas, 5 horas da tarde, porque lá o treinamento começava às 3 horas, devido aos costumes deles, né, de rezar e tudo mais. Aí parava tudo na cidade, o comércio fechava, né, num período.
E aí a gente iniciava os treinamentos a partir das 3 horas e acabava às 5 horas, 6 horas. E aí eu chego em casa, né? Aí vejo um velhinho sentado lá no meu sofá. Falei, ué, gente, eu conheço esse homem aí, rapaz. Aí ele conversando com a minha esposa. Aí eu falei, o senhor é o seu Vicente Mateus? Ele falou, sim, estou aqui para te buscar e nós vamos embora amanhã, porque eu não aguento ficar mais nem um dia aqui nesse lugar. Aí eu falei, vamos, mas o senhor já acertou aí, em termos de valores com os árabes, já está tudo certo. O seu contrato já acertei com a tua esposa. Então, apronte as malas que amanhã a gente está indo embora para São Paulo e você vai jogar no meu clube, que é o Corinthians. E assim foi feito. Que bacana ver essas histórias, né. Às vezes história que as pessoas não sabem, né, acaba não sabendo. Guarani e Ponte Preta, antigamente, eles eram conhecidos como celeiro, formadores na base. Sim, Muita gente sim, boa, você já citou alguns aqui, sim. saiu da base, né. E como você vê a falta de investimento na base nos dias de hoje? É isso que eu te falei, a questão financeira. Fica difícil, Os né? clubes hoje não têm condição financeira para bancar uma base que nem antigamente, entendeu? E outro detalhe, essa lei aí que o garoto não fica mais preso, que ele pode sair de repente para qualquer outro lugar. Antes era patrimônio do clube, Antes era né? patrimônio, o moleque assinava um contrato, às vezes de gaveta, então o garoto pertencia ao clube, né, e era o caixa forte do clube, né, porque a maioria dos garotos que vingavam, eles já iam para clubes grandes. Primeiro eles ficavam no clube, né, trabalhando no clube, mas 3 anos, 4 anos depois, já estavam sendo negociados. Tanto Ponte como Guarani, todo final de ano eles negociavam pelo menos 4 atletas para fora. 4 atletas que eram formados nas categorias de base e que enchia o cofre do clube. E aí o clube tinha uma vida boa, vida tranquila. Acho que outra situação que acabou complicando é o clube social, Hum. que antigamente tinha muito sócio, hoje parece que isso Sim, também acabou, né? acabou. O Guarani tinha 15.000 sócios, hoje tem 1.000, 2.000, nem isso, não chega a 2.000. Tá Não certo. chega a 2.000 sócios. Qual mensagem você daria aos jovens que estão iniciando no mundo do futebol hoje? Bom, eu diria o seguinte, que se determinem, tenham muita motivação para tentar realizar o seu sonho de ser um atleta de futebol. A tarefa não é simples, não é tão simples como muita gente acha. Você tem que ter muita dedicação, determinação, focar naquilo que você deseja, né? Fazer da bola um arroz com feijão, um prato de arroz com feijão, porque você sabe que você vai encontrar 10, 15, 20 na mesma posição, brigando por um espaço no clube. Tá certo. Zenon, agora vai chegar um momento mais tiete. Hum, Eu tenho aqui uma camisa. Esse é o momento que eu estava com medo de chegar. Não tanto pelo que ela representa, sim. mas quem ela representa. Essa camisa pertenceu, desculpe a emoção, a uma pessoa muito importante para mim. Faz 2 anos que nos deixou. E eu consegui essa camisa com um jogador do Guarani. Na época tinha uma dedicatória, de tanto que ele Sim. usou, acabou saindo. Minha tia não sabe, nem meu primo, que eu ia estar gravando com você. Me desculpe a emoção. E eu não falei para eles. Mas é uma homenagem, esse episódio, pro meu tio Antônio, pra tia Neide, um beijo para você, pra Natália, pro Vitor, pra Carol. E eu gostaria que você assinasse ela. Com um grande prazer e lamento muito a perda do seu tio, né? Senhor Antônio. Antônio. Senhor Antônio. É o melhor bugrino que eu já conheci. Eita lasqueira, hein? Isso é bom demais.
ter essa lembrança. E aqui eu vou assinar do meu jeito, porque eu já estou acostumado a colocar a camisa assim, Fica à para vontade. esticá-la e sair bem aqui, tá? Fica à Então, eu vontade, estou aqui fazendo uma dedicatória ao senhor Antônio. Antônio. Que ele, lá no outro plano, ele possa estar acompanhando essa dedicatória, essa assinatura na camisa. Eu tenho certeza que ele está aí, espiritualmente com a gente. E momento de muita emoção, que eu também estou sentindo, por assinar essa camisa que tem uma história muito especial. Então está feito aqui o registro. Aqui está o registro. Muito obrigado. Com muita emoção. Zenon, muito obrigado mesmo pela tua presença. Foi um prazer. Eu jamais sonharia ter esse momento. Na minha humildade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, contar histórias. E essa foi maravilhosa. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Muito obrigado. E para você, meu muito obrigado. Esse foi o Chronicast de hoje. Entra lá no canal, se inscreve, deixa seu like, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A todos o meu muito obrigado. Um forte abraço. Estejam sempre com Deus.